Gente, continuamos aqui em Istambul, na Turquia, e nós estamos na capital, Ankara. E aqui estamos dentro de um museu que contém mais de 6, 7 mil anos de história. É tão interessante andar aqui e ver as pedras, e ver esse local tão lindo, tão especial, que tem, assim, a história tão à flor da pele. As primeiras civilizações do mundo surgiram aqui, nesse lugar do mundo, na Ásia Menor, hoje atual Turquia. E é muito lindo ver que eles preservam a história. E as pessoas podem vir aqui ver os primeiros impérios, os hititas, a Frígia, impérios que têm 2, 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo. O Brasil tem só 500 anos de história, mas mesmo assim temos que preservar a história do Brasil, porque um povo que não tem história passada e não se lembra dela, não vai ter história para o futuro também. É muito importante que os nossos filhos aprendam o valor de um museu, o valor dos livros, o valor da história. Eu acho que em 42 anos de vida, eu nunca ouvi no Brasil uma pessoa dizer: "Ai mãe, tchau, tô indo ali no museu". As pessoas não têm essa cultura no Brasil. Já aqui na Turquia, as pessoas dão um valor muito grande para a história, para os objetos. E quando eu e você não valorizamos isso, a gente tende a repetir os erros do passado. O ser humano só tem tecnologia, mas o que nós somos é a mesma coisa dos seres humanos de todos os tempos. Temos os mesmos sonhos, os mesmos desejos, os mesmos anseios. Antigamente eles usavam barro, ferro, pedra. Hoje a gente está um pouco mais moderno. Mas quando a gente vem ao museu, a gente descobre que a gente não pode parar no tempo, mas a gente descobre que a gente tem uma história para o futuro para viver. O Brasil está vivendo um momento muito especial e a gente tem que olhar não somente para as Copas do Mundo que passaram, mas a gente tem que olhar para as eleições que passaram, porque tem eleições pela frente e nós queremos um Brasil alegre, vivo, que ame a Deus. Um Brasil onde os museus nos ensinam o que fazer e o que não fazer. Aqui na Turquia é muito interessante ver o quanto eles valorizam a história. A história é muito real, a história é muito viva e a história é muito hoje. Eles respiram o passado, mas de olho no futuro. Que eu e você sejamos pessoas que amam a história, que valorizam a história, que aprendem com a história, para a gente não repetir os passados e para a gente tomar as decisões certas para frente. Que o brasileiro não seja esse povo só de praia, futebol e academia. Que o brasileiro seja um povo de leitura, seja um povo que valoriza o seu passado, a sua história, para que a gente deixe um Brasil melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Aqui diretamente de um dos maiores museus da Europa, na Turquia, em Ankara, na Turquia. Nunca é tarde para te lembrar que nós temos história para trás e para frente. Pessoal, continuamos aqui em Ankara, na Turquia, e nós estamos num museu. Um museu que ele é a céu aberto e ele também é dentro de 4 paredes. É impressionante ver como que a igreja e as pessoas de uma forma em geral que tem a ver com a religião suprimiram, abafaram a questão das artes, principalmente das esculturas. Espalhou-se até uma imagem de que escultura, pintura teria a ver com idolatria. Então, o que a gente tem hoje? Basicamente 2 coisas que são relacionadas ao culto: louvor e pregação. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que muitas vezes tantas artes que estão suprimidas, inclusive uma das loucuras por Jesus que a gente tem sugerido nas redes sociais é: eu faço arte para Jesus. A fotografia, por exemplo, a filmagem, o desenho, a escultura, a pintura, a poesia, são tantas formas de arte que não existe hoje no meio dos cristãos, principalmente do cristão evangélico. Os evangélicos hoje ou cantam ou pregam, e não tem mais nada disso. Quando tem muita coisa, tem a dança, e como se adorar a Deus fosse somente essas 3 formas e acabou. Aqui nesse lindo museu a gente descobre que a história vai muito além e que as artes expressam os valores humanos de uma forma muito mais intensa. Quem sabe você que está me assistindo aí tem dons,
dons para escrever, dons para decorar, dom para falar, dom para pintar, dom para esculpir. Mas você não exerce isso. Adivinha por quê? Porque isso não é incentivado na sua igreja, na sua região, e pelo contrário, às vezes isso é visto até como algo ruim, não é? Algo que você não deve praticar, porque será que Deus vai gostar de alguma coisa assim? Eu quero lançar um desafio para você. Faça arte para Jesus. Faça escultura, faça pintura, fotografia, filme, dança, poesia, seja qual for a expressão de arte que você tem. Vá ao museu, inteire-se, procure saber da história, como expressar o seu amor por Deus e pelas pessoas de uma forma artística e não simplesmente pregando ou louvando com um violão. Que eu e você sejamos pessoas assim, mais entregues às artes, e que a gente deixe os nossos dons fluir para a glória de Deus. Diretamente aqui deste lindo museu na capital da Turquia, Ankara. Nunca é tarde para te lembrar que Deus plantou em você os dons que Ele quer que você use para a glória dele mesmo. Pessoal, eu estou aqui no museu em Ankara, na Turquia, entre duas colunas romanas mais antigas do que o próprio Cristo. Eu fico triste de ver como que muitas vezes as artes são valorizadas pelo mundo secular, mas o meio cristão ainda não aprendeu a dar valor às artes. Se você observar aqui nesse jardim, esse jardim é tão lindo, tem tanta coisa linda aqui, jarros muito antigos, milenares, e um lugar onde se tomava banho na Roma Antiga. Isso tudo aqui me faz pensar que eu e você podemos ser pessoas mais artísticas, colocar nossos dons para fora. No mundo secular, em qualquer lugar, as artes são muito valorizadas. A tecnologia hoje tomou lugar e muitas vezes as pessoas não têm pensado de forma artística. Quero te desafiar a começar a pensar em Cristo e na sua palavra de uma forma artística e a levar o amor de Deus através daquilo que as suas mãos podem produzir, a sua boca pode cantar, daquilo que o seu instrumento pode fazer, da poesia, da escultura e das artes. Comece a fazer isso. Comece a fazer a loucura de fazer arte para Jesus. Faça arte para Ele. Quem sabe você nunca foi no museu. Vai para o museu para se inspirar, para você ter ideias novas e começar a levar Jesus de uma forma artística. Eu estou aqui diante do túmulo de Atatürk. Atatürk é o fundador da Turquia. Em 1923 ele fundou e ele está sepultado aqui atrás. É um lugar muito lindo, como você pode ver. Mostra aí o teto do pessoal. Muito lindo esse lugar, é todo de ouro esse teto. E um lugar muito especial para uma pessoa muito especial. A Turquia não era para ser o que ela é, mas ela se tornou assim por causa desse homem. É sempre necessário heróis para que um país cresça e se desenvolva. É interessante aqui na Turquia, é proibido que as pessoas se chamem Atatürk. Nenhum homem pode se chamar Atatürk, porque esse é um nome, é uma lei. Somente esse homem que foi o fundador da Turquia que pode se chamar Atatürk. Ele é o herói nacional e hoje nós estamos vivendo uma crise de heróis. Cadê os heróis de hoje? Não é? Os grandes heróis estão sepultados, os Mandela, os grandes heróis do passado, inclusive os da Bíblia. Mas hoje eu e você somos chamados por Deus para a gente ser pessoa que vai fazer atos de heroísmo para poder fazer a diferença nessa geração. Que eu e você sejamos Atatürk. Atatürk significa o pai dos turcos. Que a gente seja pai de uma geração de heróis que vai fazer a diferença para Deus. Eu estou aqui no mausoléu de Atatürk, fundador da Turquia, um dos lugares mais lindos que eu já vi, e é impressionante ver a quantidade de turistas e de pessoas que vêm para conhecer esse lugar. É um museu de um homem famoso, mas uma pessoa que marcou essa geração e que fez história. No Brasil nós não temos muitos túmulos para visitar.
Na verdade, o túmulo mais famoso do mundo que nós temos para visitar no Brasil é o de JK, Juscelino Kubitschek, um dos homens que mais marcou a história da nação brasileira. Eu e você hoje somos convidados a termos pessoas na nossa história que marcam a nossa vida e que um dia a gente tenha o prazer de visitá-los como heróis. Que sejamos assim, essas pessoas que vão fazer a diferença e que quem sabe um dia com a nossa história de vida e de morte vamos atrair muitos para Deus. Que você seja uma inspiração para alguém, para um dia você ser alguém que levanta toda uma geração de pessoas que vai viver apaixonadamente pelo Senhor.